Oi, meus amores, tudo bem? Então, vamos a mais um relato para hoje, né? Hoje o relato que eu vou contar, ele se passou aqui bem perto da minha casa, bem perto da minha cidade. Uma cidade bem do ladinho, que se chama Barra Velha. Ali na Barra Velha, né, existe um conto que as pessoas viam lobisomem, né? E esse lobisomem, ele ficava rondando as casas e ficava assombrando todo mundo e ficava incomodando. Barra Velha é uma praia que tem logo aqui perto, logo do lado do Balneário Rincão. Ela é colada com o Balneário Rincão. Eu hoje estou de gorro, como todos vocês estão vendo, estou de roupa bem quente, porque aqui hoje está frio. O que ontem estava quente, hoje aqui está muito, muito, muito frio. Mas então vamos ao relato. O moço que nos conta, ele prefere não se identificar, porque esse Barra Velha é uma praiazinha, sabe? E é muito pequeno lá, e todo mundo se conhece. Então ele não quer citar o nome dele, né, para não ficar se expondo. Mas foi na época que a esposa dele ganhou um menino. Ela estava grávida e ela ganhou um bebê. Só que o bebê, todas as noites, chorava de cólica. Eles tinham muita cólica, muita cólica, muita cólica, muita cólica. E eles tinham que ficar geralmente as noites acordados, né? Por causa que a criança sentia muita dor. E uma dessas noites que eles estavam acordados, eles perceberam que tinha algo que estava rondando a casa. Tinha algo que estava girando ao redor da casa deles, sabe? Que estava caminhando com passos largos e grandes, e eles estavam com muito medo. Então eles pegaram e começaram a observar, mas eles não conseguiam ver nada na realidade. Então o que aconteceu? Ele pegou e todas as noites começou a dormir com a arma do lado da casa dele, da cama dele, porque ele começou a ficar assustado com aqueles barulhos. Mas tudo bem, todas as noites a criança continuava chorando e eles cuidando da bebê e eles ali acordados a noite toda. E sempre, né, na quinta, sexta-feira, e aquele barulho sempre ao redor de casa. Aí um dia ele estava tomando banho e a mulher dele começou nos gritos. E aí ele foi olhar, ele saiu de dentro do banheiro, até sem se secar direito. E quando ele chegou, ela disse que um bicho muito grande tinha atacado o cachorro deles e tinha comido inteiro. E ele foi olhar, ele viu realmente o bicho estava saindo de parte, pulando por parte do vizinho. E aí ele começou a se assustar com isso, começou a ficar, meu Deus, o que é isso? Que animal é esse? Será o que era, né? Conta-se que era um lobisomem. Aí tá, passou mais um tempo e a criança sempre chorando à noite, sempre chorando. Aí um dia ela estava com a criança assim perto da janela, era uma noite quente, muito quente, muito quente, muito quente. Uma noite de sexta-feira, noite de lua cheia, muito bonita. A noite estava bem clara, bem gostosa. Então ela deixou assim a janela entreaberta, né? E a criança chorando e ela embalando a criança para pegar um ar, achando que a criança estava morta de calor. E realmente, o calor também incomoda um bebê, né? Quando ela olha pela janela, ela vê aquele bicho pular o cercado do vizinho e vir para casa dela e veio na direção da janela dela a todo vapor. Quando ele estava vindo, ela só deu um grito, o marido dela só deu tempo de puxar a arma e dar-lhe. E deu um tiro. Quando ele deu um tiro, aquela coisa caiu para trás. Quando caiu para trás, começou a se arrastar no chão, ele deu outro tiro. E assim ele foi, carregou a arma de novo e deu mais um tiro. E foi bem perto, quando ele chegou bem perto da coisa, o bicho era um lobisomem realmente. Era monstruoso. Ele disse que os olhos eram completamente vermelhos. Se ele não tivesse atirado, ele ia matar a mulher e o filho dele. Porque os dois estavam de janela aberta e ele vinha na direção. Ele derrubou o bicho embaixo da janela da casa dele. Então, ele pegou e ficou ali. Quando ele estava ali, o bicho olhava para ele e rosnava, como quem quisesse acabar com a raça dele. Só que os primeiros raios solares, depois de um bom tempo, começaram a aparecer. E quando começaram a aparecer os raios solares, ele começou a ver a figura de um homem, que começou a se transformar. Começou a parar de ser aquela fera horrenda, aquele bicho monstruoso, grande, gigante, e se transformar num homem magrelinho, sequeladinho. Ele era um andarilho que andava pelas ruas. Ele não tinha casa. Todos conheciam ele. Ele tinha vindo de outra cidade, tinha vindo do interior do Maranhão, e morava nas ruas ali de Barra Velha. E esse era o lobisomem que estava matando todos os cachorros, matando os boizinhos, matando os cabritos e atacando nas casas das pessoas. Inclusive atacando as pessoas lá também.
E aí quando ele veio de manhã, ele pediu para dar o último tiro nele de misericórdia, matar ele, dar o descanso para ele, porque ele queria descansar. E agradeceu por ele ter feito o que ele fez. Porque ele não aguentava mais viver aquela vida, ele não aguentava mais viver daquele jeito, e ele não queria mais ser o que ele era. E que ele não tinha culpa de ser do jeito que ele era. Porque ele foi mordido há muitos anos atrás por uma fera, igual, e dali pra frente ele começou a se transformar naquilo ali. Ele morava na rua ainda quando ele foi mordido, lá no interior do Maranhão. E aí ele olhou e fechou os olhos e morreu. Ele nem precisou dar outro tiro para ele morrer. E aí ele pegou, foi, chamou toda a vizinhança toda veio. Todos souberam que ele era um lobisomem e fizeram um enterro digno para ele. E no outro dia, como era domingo, né, ele batizou o filhinho dele. O padre, durante o batismo, né, com todas as pessoas ali do bairro, né, perto dele, conversando e cumprimentando e dando parabéns pelo batismo do filhinho dele e parabenizando ele também por ele ter acabado com aquela fera. O padre veio e quis expressar, né, em público a gratidão pelo que ele tinha feito. Mas ele pediu para o padre abençoar a alma dele, porque ele era uma bênção de ser humano, só que ele não tinha culpa de ser o que ele era, né? Ele foi, infelizmente, né, amaldiçoado com essa coisa ruim. E dizem, né, que aonde ele está enterrado ainda hoje, eu não sei porque eu pouco fui na Barra Velha, fui só no verão, acampei lá no verão, mas eu fiquei nos campings lá do lado, bem que o lugar lá é meio sombrio mesmo, realmente. Um dia eu acampei lá num camping, eu digo assim que o vento é diferente, é tudo diferente, até a água é diferente lá, sabe? É muito diferente, sopra um ar gélico, ele é gélido assim, é uma coisa sombria. Dizem que ele caminha e perambula pela cidade ainda, no formato de bicho. Eu nunca vi, não posso dizer nada, mas existem ainda as histórias e as lendas que ficaram lá no lugar. Mas que o lugar não é bom, não é. Ele é pesado, é um lugar muito pesado. E eu já acampei lá, os campings são maravilhosos, eles têm uma estrutura muito boa, sabe? Sou muito querido, eles te oferecem tudo que eles podem pra estar te dando apoio, que eu vou de barraca, eu gosto, né? Mas a gente chega à noite assim, a gente não consegue dormir, sabe? É como se você fosse observado por algo. Principalmente a gente que está em barraca, sabe? A segurança é zero, né? Apesar de estar num camping. Porque, sei lá, pode vir algo pela água, alguma coisa similar. E a gente sempre fica com aquela insegurança, sabe? E eu já acampei em vários lugares, vários. Mas só lá que me deixa assim. Os outros lugares eu não tenho medo nenhum. Já acampei em lugar que só minha barraca, comigo, meu filho e meu marido, a gente ficou. No camping eu não tive medo de nada. Inclusive nesse camping vinha até OVNIs, né? Mas não tive medo, não tive insegurança. Mas nesse lugar, assim, na Barra Velha em questão, eu posso dizer assim que é um lugar meio sombrio. Eu já fui lá, eu conheço, e eu ainda vou lá visitar esse lugar onde ele foi enterrado. E eu vou tirar umas fotos, vou mandar pra vocês assim que o tempo dá uma esquentada, porque agora tá muito frio. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse relato. E mandem relatos, me contem a sua história, seja ela grande, seja pequena, seja média, que eu vou estar sempre tendo o maior prazer em poder estar contando do meu jeito, da minha forma, a história de cada um de vocês. Um beijo da Bruxa de Salem.